Eu quero começar a mensagem de hoje lendo uma passagem que está em 2 Timóteo, o capítulo 4, em que o apóstolo Paulo ele fala sobre o final da vida dele. Presta muita atenção, hein? Olha o que ele disse. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira e ele guardou a fé. Irmãos, o apóstolo Paulo é um exemplo para todos nós de alguém que perseverou até o fim, foi até o fim na sua caminhada com Deus e ele conseguiu preservar a sua fé. Irmãos, a coisa mais importante da nossa vida não é como nós começamos, mas como nós terminamos. E Paulo, ele nos deixa esse exemplo. Nós devemos guardar a nossa fé até o fim. E o apóstolo Paulo sabia que estava reservado para ele uma coroa de justiça, porque Deus é justo e Deus recompensa os seus filhos. Irmãos, existe uma coroa preparada para nós. Essa coroa, a Bíblia não deixa claro o que é, mas com certeza é um galardão, é a recompensa para aqueles que venceram a corrida, aqueles que foram até o final. Só que Paulo, ele tinha um segredo que fez com que ele chegasse até o fim. Se você quiser saber qual é esse segredo, você volta algumas páginas na sua Bíblia. Eu quero ler para você Filipenses capítulo 3. Presta atenção no que o apóstolo Paulo diz, no versículo 13 e o 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, esse era o segredo do apóstolo Paulo. Paulo disse, olha, eu não alcancei ainda, mas eu estou fazendo uma coisa que tem dado certo. Eu estou deixando para trás as coisas que não vão me acrescentar em nada. Eu estou deixando para trás o meu passado. E é interessante a gente observar que o apóstolo Paulo, ele teve um passado pesado, né, irmãos? Paulo, a Bíblia diz que ele perseguia os cristãos. Ele mandava matar, ele arrastava os cristãos de dentro de casa, colocava na rua e mandava assassinar essas pessoas. Tudo porque ele estava cego pela religião. Tudo porque Paulo estava cegado, achando que ele estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos, porque ele achava que aquilo era uma seita, falar sobre esse Jesus que havia acabado de ser crucificado e havia ressuscitado. Paulo, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. Mas na verdade ele estava cego espiritualmente e a Bíblia diz que um dia, enquanto estava recebendo ordens para perseguir mais pessoas, ele viu a glória de Deus. Ele viu uma luz no meio do caminho e essa luz fez com que ele caísse no chão e Jesus perguntou para ele, Paulo, por que me persegues? Interessante que Jesus ele assumiu aquela dor dos filhos de Deus que estavam morrendo. E ele falou, Paulo, por que você me persegue? E ele falou, quem é o Senhor? E ele falou, eu sou Cristo a quem você tem perseguido. Então, irmãos, naquele momento Paulo ficou cego 3 dias e Deus foi começando a trabalhar no coração dele. Foi através da dor que ele foi se achegando ao Senhor e ele realmente se converteu. Mas eu fico imaginando o remorso que Paulo viveu, aquela dor no coração de saber que aquele povo que ele havia matado e perseguido agora era a sua nova família, eram os seus irmãos na fé. Irmãos, às vezes a gente começa a se lamentar e sofrer por coisas tão pequenas. Agora imagine você, se no passado você matou alguém, você matou várias pessoas, você perseguiu pessoas de bem. Esse foi o apóstolo Paulo. E Paulo então, ele muitas vezes deve ter sofrido por pensar, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Ele mesmo se dizia, eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas irmãos, Paulo deve ter tentado vencer o seu passado e ele deve ter chegado à conclusão que era impossível. Abandonar
Aquilo que ele fez, deixar para lá, era impossível. Mas ele diz aqui, eu tomei uma decisão. Eu vou me esquecer do que ficou para trás e eu vou avançar para o chamado. Eu vou avançar para o alvo, que é alcançar a vontade, que é fazer a vontade de Deus. Então você, meu irmão, se você quiser avançar, se você quiser ter uma nova vida a partir de agora, você precisa avançar em direção ao chamado que Deus tem para você. Amém? Você precisa esquecer, não tem como, né, irmãos? Não tem como vir uma amnésia, né, e você esquecer o que aconteceu. Não, você não vai esquecer, mas é o modo de dizer. Você precisa abandonar, ignorar o que ficou para trás. Amém? Esse era o segredo de Paulo e com certeza, né, ele ficou mais leve ao deixar essas bagagens do passado. Irmãos, eu quero ler uma passagem que está lá em Isaías capítulo 61, que vai nos mostrar o que Jesus veio fazer nesta terra e que tem tudo a ver com você. Está lá em Isaías capítulo 61, olha o que está escrito: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Está falando a respeito de Cristo, amém? Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Olha o que Jesus veio fazer na terra. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Amém? Irmãos, aqui nós vemos o propósito da vinda de Jesus. É lógico que Jesus veio para morrer pelos pecadores, para morrer por nós e ressuscitar, para nos dar a chance da salvação. Mas Jesus veio também para nos dar uma vida em abundância. Irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas que chegam para mim e elas dizem: pastor, eu estou orando para Deus me levar. Pastor, eu não vejo mais saída neste mundo, eu não tenho vontade nenhuma mais de viver. Pastor, eu não sei mais como viver, eu não tenho forças. Irmãos, eu sei que muitos de vocês aí estão cansados, desanimados, deprimidos, não têm força para vencer a vida. E Jesus tem essa palavra. Jesus, ele veio para te dar uma boa notícia. Aqui está dizendo que Jesus não veio para os ricos, Jesus não veio para os poderosos, Jesus não veio para os capacitados, para os fortes, não. Jesus, ele veio primeiramente trazer uma boa notícia aos pobres. Pobres aqui, não somente na questão material, mas na questão espiritual. Aqueles que se consideram pobres de espírito. Jesus disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque o reino de Deus pertence a eles. Irmãos, pobre de espírito é aquele que sabe que não tem nada, sem Deus não é nada. Sem Deus ele não consegue levantar da cama, sem Deus ele não consegue realizar seus desejos, seus projetos, não consegue nada nessa vida. Pobre é aquele que não tem nada, tem escassez de tudo. E espiritualmente falando, é aquele que reconhece que sem Jesus nada pode fazer. E Jesus veio trazer uma boa notícia. Com Deus você pode tudo. Com Deus você pode ser salvo. Aquilo que era impossível aos homens agora é possível. Jesus, ele trouxe esperança para os aflitos. É o que está dizendo aqui, ó. Ele veio consolar os que andam tristes e dar a todos aqueles que estão em luto uma bela coroa em vez de cinzas. Irmãos, deixa eu falar sobre isso aqui um pouco. Tem muitas pessoas que elas ficam guardando as cinzas das lembranças do passado. Elas ficam remoendo aquilo que aconteceu com ela há 5, 10, 20 anos atrás. Talvez até mesmo os tempos bons que ela viveu e hoje não consegue viver mais. Essa pessoa fica guardando essas cinzas dentro de um potinho lá dentro do seu coração. E ela agora não consegue mais encontrar uma alegria para viver, um sentido para a vida. Mas Jesus, ele disse: eu vim trazer uma bela coroa. Lembra do que o apóstolo Paulo recebeu? Ele recebeu uma coroa no final da sua vida. Irmãos, a boa notícia é que nós não vamos receber uma coroa somente na eternidade. Você pode receber uma coroa agora,
onde você está. E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17, que aqueles que recebem a graça de Deus, o seu favor imerecido, reinarão em vida. Amém? Depois você olha na sua Bíblia aí. Reinarão em vida. Não está dizendo reinarão no céu. Não. Reinarão em vida. Meu irmão, a vontade de Deus é que você reine sobre os teus problemas, que você reine sobre as dificuldades, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos intrusos que vêm na sua mente. Você vai reinar sobre tudo isso, mas para isso você precisa estar com Jesus. Você tem que voltar para a presença dele. E eu creio, hoje muitos que estão me ouvindo aqui vão voltar para Jesus hoje. Vão voltar porque a palavra de Deus não volta vazia. Você vai voltar. Você pensa que nada de novo pode acontecer com você. Meu irmão, eu vou te mostrar o segredo para você tomar posse da palavra de Deus e para você mandar embora toda barreira, toda montanha que estiver na sua frente. Você vai lançar ela fora. Amém? Então aqui está dizendo que Jesus veio para nos consolar, para trazer liberdade, libertação àqueles que estão aprisionados. Meu irmão, a vontade de Deus não é que você fique aprisionado. Jesus ele veio para te libertar. Ele veio para desfazer as obras do maligno. É o que está escrito na Bíblia. Você que hoje está preso no pecado, Jesus vai te libertar hoje e você vai experimentar uma nova vida, uma liberdade que talvez você não conheça. Basta você se arrepender dos seus pecados e você clamar: Jesus, liberta-me, me ajuda a vencer o pecado. Amém? Então, irmãos, Jesus veio para nos dar uma coroa em vez de cinzas, né? Eu sei que muitas pessoas já foram transformadas, já viveram isso tudo que eu falei para vocês, mas hoje elas não conseguem mais porque elas estão vivendo dias de luto, dias de sofrimento por algo que se perdeu. Talvez um relacionamento, talvez uma perda familiar, talvez uma luta que você está enfrentando, uma dívida que você acha impossível de pagar. Meu irmão, eu já fiquei endividado. Teve uma época que eu devia tanto. É como se eu ganhasse, por exemplo, uns R$800 e eu já tinha uns 5 meses para frente com o meu cartão estourado, para você ter noção. Eu não sabia mais o que fazer. Mas eu fui orando, eu fui pedindo direção para Deus, eu fui acalmando meu coração e principalmente eu acreditei que nada é impossível para Deus. Graças a Deus eu consegui quitar as dívidas. Deus me ensinou muitas lições. Hoje eu levo muito mais a sério essa área financeira. Você que está passando por isso, saiba que sempre existe uma saída. Talvez você vai ter que pedir ajuda para alguém. Isso não é se humilhar, isso não é vergonha, nada disso. Talvez você vai ter que negociar com o banco, ligar lá, sabe? E só sei de uma coisa: Deus vai te dar sabedoria e a partir de agora você vai conseguir lidar muito melhor com essa área, porque você sabe o quanto é difícil ficar devendo, tá bom? Então, irmãos, continuando, lá em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 11, Jesus disse assim, ó: Eis que venho sem demora, guarde a sua coroa para que ninguém tome ela. Retenha, aliás, diz assim, ó: venho sem demora, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, não deixe nada tomar a sua coroa. Jesus ele tem recompensa para você. Uma coroa por você perseverar aqui na terra e uma coroa de justiça quando você se encontrar com ele. Amém? Glória a Deus. Então, se você saiu da presença de Deus e você agora está longe, se sente afastado do Senhor, eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai ficar nesse deserto para sempre. Deus ele vai te renovar, vai te fortalecer. E talvez você pense assim: ah, pastor, mas para você é fácil, né? Você prega a palavra de Deus, você conhece muito mais da Bíblia, ou talvez você ora mais, você tem um ministério, para você é muito mais fácil. Meu irmão, houve uma época na minha vida em que eu pensei em desistir. E não estou falando da boca para fora, eu sei o que eu vivi, eu estive no fundo do poço, eu sei como é. Você que está no fundo do poço, você não consegue enxergar uma saída. Você olha para os lados e você só vê escuridão. Mas é o único lugar onde você só tem a opção de olhar para o alto. Irmãos, e eu passei por um momento de muito conflito. Eu tinha terminado um relacionamento mais uma vez. Mesmo sendo uma pessoa de Deus, mesmo a gente orando,
não deu certo. E era sempre assim, ou eu terminava com a pessoa, ou a pessoa terminava comigo. E nunca durava mais de 1 mês, 2 meses, meus namoros não duravam. Hoje eu entendo que é porque não era para dar certo. Porque Deus tinha uma pessoa que iria se encaixar perfeitamente. Hoje eu estou casado com a Thaís, nós temos 2 filhos, a Lorena, o Daniel. E a cada dia que passa eu vejo o quanto Deus me deu uma mulher de Deus. Eu me surpreendo ao ver as atitudes dela, o quanto ela tem sido um apoio no meu ministério. Mas enquanto eu passava por esse deserto e eu tinha acabado aquele relacionamento, eu não enxergava uma esperança. Eu não via uma saída, não tinha nenhuma moça na igreja que me interessasse. Eu não conhecia ninguém e assim que me interessasse, que despertasse em mim algum desejo. E aí, irmãos, eu confesso que eu fiquei muito desanimado. E se isso não fosse o bastante, eu estava frustrado no ministério, porque ninguém queria ouvir minhas pregações. Irmãos, eu pregava, às vezes tinha 3 pessoas me ouvindo, tinha 2, tinha 5, e eu ficava questionando: Deus, cadê a tua promessa? O Senhor disse que eu vou pregar no Brasil inteiro, fora do Brasil. Por que as coisas não acontecem, Senhor? Irmãos, e não foram 1, nem 2, nem 3 vezes que eu pensei em largar mão de tudo e abandonar. Mas eu ia para onde? Eu estava como o apóstolo Pedro, quando ele falou: Senhor, nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, era uma angústia na alma e aquele deserto não passava. Se isso não bastasse, eu não sabia como seria também a minha carreira, porque eu estava cursando publicidade e propaganda. Eu não sabia se era isso mesmo que eu queria exercer. Eu não sabia também como seria a questão financeira, como que eu iria ganhar dinheiro. Meus irmãos, era tanta luta. Mas uma coisa eu fiz, e eu vou te falar qual é o segredo. Você que está passando por um deserto, eu vou te mostrar o que você deve fazer. Está lá em Salmo 118, nós vamos ver o que Davi ele fez que mudou a vida dele. Olha o que ele diz no Salmo 118, o versículo 13. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Aqui no versículo 17 ele diz assim, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Irmãos, aqui Davi, nesse salmo, ele começa a dizer, olha, as pessoas me cercaram por todos os lados, as pessoas me empurraram no abismo, tentaram de todas as formas me destruir, mas eu tomei a decisão, eu vou profetizar contra essa circunstância. E ele profetizou e ele disse, eu não vou morrer, mas eu vou ficar vivo e eu ainda vou anunciar os grandes feitos do Senhor. Amém? Irmãos, esse é o segredo. É isso que eu quero te dizer, que foi o que mudou a minha vida. Naquele deserto, eu estava muito mal, muito triste, mas eu sempre dizia com a minha boca, eu dizia, eu não vou morrer, eu vou viver e eu ainda vou anunciar as obras do Senhor. Amém? Irmãos, esse é o segredo. Eu começava a profetizar e eu dizia, hoje eu estou caído, mas um dia Deus vai me levantar. Hoje eu estou desanimado, mas um dia Deus vai me encorajar, Deus vai me tirar dessa situação. Irmãos, tome muito cuidado para não reclamar nesse deserto, tá certo? Tome muito cuidado, não fique murmurando. Eu sei que dá vontade, eu sei que às vezes a gente erra também, a gente reclama, mas você tem que abençoar a tua vida. A Bíblia diz que aquele que usa as palavras, ele come do seu fruto. Você colhe vida ou você colhe morte. Irmãos, as palavras têm poder. E eu sempre dizia, um dia Deus vai me levantar. Eu guardei esse versículo de Davi porque era o mesmo sentimento que eu tinha. Eu achava que eu ia morrer, mas eu dizia, eu não vou morrer, eu vou viver. E não só isso, eu vou pregar, eu vou anunciar o que Deus tem feito, eu vou anunciar os grandes feitos do Senhor. Amém? Essa atitude minha determinou a vitória sobre o deserto que eu estava passando. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes Deus faz uma obra na nossa vida e até mesmo as pessoas à nossa volta não acreditam. E o próprio Davi disse no Salmo 40, eu gosto muito de pegar alguns versículos, irmãos, e começar a citar eles, a falar deles, porque eu estou profetizando. A maior profecia que existe, irmãos, a maior palavra profética está na Bíblia, viu? É a palavra que traz vida. E o próprio Deus disse, eu zelo pela minha palavra para cumpri-la.
e ela não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito pelo qual eu designei. E olha o que Davi disse no Salmo 40, quando ele estava no fundo do poço. Eu depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E olha o que ele diz, irmãos, presta atenção. Muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Irmãos, quando eu li esse versículo, primeiro porque eu me identifiquei com ele, eu pensei, eu estou no fundo do poço. E se Deus tirou Davi do poço de destruição, de um atoleiro de lama, e colocou os pés dele sobre a rocha, Deus vai fazer isso comigo também. Irmãos, isso é tomar posse, é você acreditar no que a palavra de Deus diz e acreditar que Deus vai fazer com você também. E aí ele diz aqui no final, olha, depois de tudo isso que Deus fizer, muitos vão ver estas coisas, eles vão temer e eles vão passar a confiar em Deus. Irmãos, é isso que vocês têm que profetizar. Hoje eu estou no deserto, mas eu não vou morrer, eu vou viver. E digo mais, muitos vão ver a obra de Deus na minha vida e vão passar a confiar em Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso que Deus vai fazer na sua história. Se você tomar posse da palavra de Deus, não apenas ler, mas você alimentar, você meditar nessa palavra e acreditar nela, isso vai transformar a sua vida. E pode ter certeza, vai dar certo. Isso funciona, amém? A sua vida vai mudar. Irmãos, o que acontece, como eu estava dizendo, não vai ser fácil. Esse processo de transformação muitas vezes vai ser doído, vai ser difícil. E muitas pessoas vão se levantar contra. E eu falo isso porque na época de Jesus acontecia assim. Na época de Jesus existiam os pecadores, né? Aliás, todo ser humano é pecador, mas aqueles que tinham essa marca na vida deles, que eram as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram, eles eram, como eu digo, corruptos, né? Esses andavam com Jesus e ao mesmo tempo tinham os religiosos da época, que eram os homens que ficavam lendo a Bíblia o tempo todo, lendo as Escrituras, ficavam no templo, jejuavam 3 vezes por semana, só que ao mesmo tempo eles não demonstravam compaixão, misericórdia. E eu quero ler com você uma passagem que está lá em Lucas capítulo 15. Você vai entender muita coisa aqui que eu vou te dizer. Olha o que está escrito, Lucas 15, o versículo 1 e o versículo 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Irmãos, em vez desse povo, em vez desses religiosos receberem a bênção de estar ali com Jesus, não, eles só criticavam. E eles diziam, esse Jesus aí fica comendo com pecadores, fica sentando na mesa com as prostitutas. Só que Jesus estava ali para trazer boas notícias. Lembra do que eu disse? Jesus ele não veio para os fortes, os capacitados, não. Ele veio para consolar os que choram, veio para trazer boas notícias aos pobres, veio para libertar os que estão aprisionados na alma. E aí, os religiosos que se achavam melhores que os outros, eles diziam, esse Jesus aí, se fosse um profeta de Deus mesmo, se fosse o enviado de Deus, não se misturaria com essa gentalha. Não é isso? Só que Jesus conhecia o coração daqueles homens. E Jesus, a partir dali, ele conta 3 parábolas para confrontar a religiosidade daqueles homens. Nessas 3 parábolas que Jesus conta, ele estava mostrando aos religiosos que o coração deles estava muito longe do que deveria ser. O coração de Deus era muito diferente do coração deles. E aí Jesus mostra nessas 3 parábolas a diferença entre o coração de Deus e o coração dos homens. E ele mostra que o coração de Deus se alegra quando ele vê um pecador se arrependendo. Deus, irmãos, Deus faz festa quando ele vê um filho dele voltando para ele. Ao mesmo tempo, sempre vai haver as pessoas que vão se entristecer de ver o que acontece com isso, com essas pessoas, o que Deus faz na vida delas. E aí Jesus conta então 3 parábolas, né? A primeira parábola é a parábola
da ovelha perdida. E Jesus conta sobre um pastor que ele tinha 100 ovelhas, e dessas 100 ovelhas, ele perde uma delas. Uma delas, ela cai no aprisco, e ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelhinha. E ele coloca ela, quando ele encontra, ele coloca ela sobre os ombros, e ele volta, e ele chama seus amigos, seus vizinhos, e ele faz uma grande festa. E ele diz, olha, nós precisamos celebrar, gente, porque essa uma ovelhinha, que talvez para os outros não tem sentido algum, para mim tem. E essa única ovelhinha alegrou o meu coração. E aí Jesus conta a segunda parábola, a parábola da dracma perdida. A primeira é da ovelha perdida. A segunda é a da dracma perdida. E aí a dracma é uma moeda de prata, é uma moeda muito comum na época, que as mulheres usavam muitas vezes fazendo colar com ela. E faltava uma moedinha porque ela perdeu lá na casa. E a Bíblia diz, e Jesus disse, que ela começou a varrer o chão daquela casa em busca daquela uma moedinha, até que ela encontra. E quando ela encontra, ela chama as vizinhas, as amigas, e ela reúne com elas, com todo mundo e faz uma festa. Porque ela achou aquela única moedinha, que talvez para os outros é insignificante. Mas uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Não é assim que a gente diz? E aí, Jesus completa aquele ciclo de parábolas e ele conta a parábola do filho perdido, mais conhecida como a parábola do filho pródigo. E aí ele diz que um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo um dia chega para o pai e ele diz, pai, reparte com a gente a parte da herança, porque eu quero ser independente. Não é assim? A gente muitas vezes quer ser independente de Deus, né? E aí o pai, com o coração triste, lógico, até mesmo porque na época exigir a herança antes do tempo era a mesma coisa que desejar a morte do pai. Mas o pai, por amar tanto o filho, repartiu a herança entre o filho mais novo e o filho mais velho. Só que o filho mais novo ele não tinha maturidade alguma e a Bíblia diz que ele gastou todo o seu dinheiro de forma irresponsável. Ele se deitou com as prostitutas, ele chamou seus amigos e era só farra, só bebedeira. E ele pensava, esse dinheiro nunca vai acabar. Eu tenho certeza, o meu pai era muito rico e a herança que ele me deu é uma herança muito gorda. Nunca vai acabar. Só que a Bíblia diz que quando ele terminou de gastar todo o seu dinheiro, veio uma fome muito grande sobre a terra. E quando veio essa fome sobre a terra, ele passou extrema necessidade, começou a passar fome. Aquele menino que antes tinha uma vida abençoada, agora estava comendo comida dos porcos. E ele conseguiu um emprego, e nesse emprego era cuidar da lavagem ali dos porcos. Só que o dono daqueles porcos era um homem mau, e ele não deixava ele comer nem as lavagens dos porcos. E aquele menino começou então a ficar deprimido, começou a não ver saída para sua vida, e ele começou a achar que não tinha mais solução para ele. Mas aí ele então se lembrou do pai. Ele se lembrou de que lá na casa do pai dele, até os empregados, eles comiam do bom e do melhor. Até os empregados, eles viviam na fartura. E ele agora comendo comida, desejando comer a comida dos porcos. E nem isso o seu patrão dava. E ele então começa a se lembrar, nossa, eu era feliz e eu não sabia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O grande perigo nosso é a gente achar que a gente não é feliz. É a gente ir na igreja e a gente pensar, nossa, parece que a minha vida é tão chata. Eu só venho na igreja, eu só leio a Bíblia, oro, eu ouço louvores, eu não tenho amigos, eu não tenho a vida que eu queria. Irmãos, e aí a gente vai para o mundão. Você que se desviou, você está entendendo o que eu estou dizendo. Você vai para o mundo e lá parece que agora é a verdadeira liberdade, né? Você vai, você se encontra com os amigos e você começa a se alegrar e aí eles te oferecem uma bebida, por fim você está às vezes mexendo com droga, ou às vezes você já está se deitando com pessoas que você nem conhece direito, só para preencher. Você quer preencher o seu coração com uma paz, com prazeres deste mundo. Só que até que chega um dia, né? Que nem tudo são flores.
E parece que quando você vai para sua casa à noite, e você chega na sua casa, você olha no espelho, e você começa a pensar, nossa, em quem eu estou me tornando? Quem é essa pessoa que está de frente ao espelho aqui? Por que será que eu estou tomando essas decisões, essas atitudes? Eu estou ficando irreconhecível. Meus irmãos, isso é mais comum do que parece. As pessoas começam a se afundar na lama do pecado, começam a comer a comida dos porcos, o pão que o diabo amassou, e as pessoas começam a refletir, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Só que a pessoa não consegue sair desse ciclo de pecado. O diabo se levanta poderosamente, fortemente, e é por isso que nós vamos orar daqui a pouco, porque eu vou repreender, você vai repreender, você não vai aceitar isso mais na sua vida. Irmãos, quantas pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, eu fiz coisas que até o ímpio duvida. Eu fiz coisas piores que qualquer pessoa faria. Eu nem sei por que eu tomei aquelas atitudes. Irmãos, tudo isso é para preencher o vazio do coração. Mas nós devemos olhar para a presença de Deus com alegria e entender que nós já somos felizes. Mesmo que a gente muitas vezes ache que a vida não é tão boa assim. Irmãos, se nós estamos com Deus, nós estamos na fartura. Não queira ir para o mundo para você descobrir o que é para dar valor ao que realmente importa. Não queira fazer isso, tá bom? E aí esse filho pródigo, ele então cai em si. E ele faz um discurso na sua mente, né? Eu vou chegar para o meu pai e eu vou dizer assim, ó, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Eu não quero nem que o Senhor me chame de filho mais. Só me trata como um dos teus empregados que eu vou estar feliz. Porque os teus empregados vivem muito melhor do que essa vida que eu estou vivendo. Irmãos, a Bíblia diz então, Jesus disse que aquele menino tomou a decisão, eu vou voltar para o pai. E ele então foi e voltou com certeza muito pensativo, né? Nossa, será que meu pai vai me aceitar? Pelo menos eu vou falar isso, que eu quero ser só um empregado, porque eu errei demais. Eu fui longe demais. Irmãos, e quando ele estava chegando, a Bíblia diz que ainda longe o pai o avistou. Saiu correndo, o abraçou, o beijou, e foi uma alegria, e o pai celebrou. E naquele momento o pai, ele começa a fazer coisas com o filho que o filho jamais imaginaria que iria acontecer. O pai começa a restaurar a vida do filho. E aí, eu quero ler para você a continuação, porque depois eu vou te mostrar 4 coisas que o pai fez na vida do filho e que ele vai fazer na sua vida a partir de hoje. Amém? Olha o que está escrito, ó. A volta do filho, né? No versículo 21, Lucas 15, versículo 21. O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos continuar. Olha o que diz. Enquanto isso, o filho mais novo estava no campo. O filho mais velho, aquele que não tinha se desviado, ele ficou dentro da casa do pai. E ele estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, o seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos que o pai, ele se alegrou muito com a vida do seu filho mais novo. Só que o filho mais velho ficou lá na casa dele. E aquilo que eu te disse, ele tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz, mesmo na casa do pai.
E ele falou: olha que absurdo, pai, o que o senhor fez? O teu filho mais novo, ele foi pro mundão, desfrutou dos prazeres da carne, deitou com a mulherada e bebeu com os amigos, curtiu tudo. E eu tô aqui vivendo uma vida escrava, eu tô trabalhando pro senhor como um escravo. O senhor nunca matou um cabritinho para mim, um carneirinho o senhor nunca matou para mim, para eu celebrar com os meus amigos. Irmãos, naquela hora o pai fala: meu filho, não pensa assim, meu filho. Tudo que eu tenho é teu, mas a gente tinha que celebrar a vida desse que está voltando. Então, irmãos, essa parábola, ela não é só uma mensagem de amor, mostrando o amor de Deus aos perdidos, mas é uma crítica à religiosidade. Aquelas pessoas que estão lá dentro da igreja, que não se desviaram, não foram para o mundão, mas elas estão dentro da casa do Pai. Elas estão buscando ao Senhor, mas por religiosidade, porque elas têm medo de ir para o inferno, medo do que os outros vão falar, mas elas não são felizes de verdade. Meus irmãos, nós precisamos encontrar essa satisfação em Deus, porque Jesus disse: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. E essa água que ele estava falando era a respeito do Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Senhor. Amém? E como eu disse, aqui o pai, ele fez 4 coisas com seu filho. A primeira delas está aqui no versículo 22. E ele disse assim: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Meus irmãos, faça uma reflexão comigo. Imagine o fedor que devia estar a roupa daquele filho. Ele envolvido na lama do pecado, na lama com os porcos, envolvido na sujeira. Imagine o cheiro da roupa dele. E exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente se suja na lama do pecado, nós ficamos com as vestes sujas. Nós ficamos com o cheiro ruim do pecado, da destruição, da morte, da tristeza. Mas Jesus, ele vem e coloca sobre nós o seu manto de justiça. E a Bíblia diz que agora, quando Deus olha para você e para mim, e nós estamos em Cristo, Deus, ele não vê mais condenação alguma. Deus não vê a sujeira do pecado, porque ele vê Jesus na sua frente. Você que está aí se sentindo o pior pecador de todos, você não tem forças para caminhar com Deus, mas eu quero te dizer, se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você vai ser perdoado, o sangue de Jesus vai te purificar de toda maldade, de toda sujeira, e ele vai te dar umas novas vestes, vestes de louvor, vestes de justiça. E Deus não vai ver mais o seu pecado, ele vai ver Jesus, o que Jesus fez por você. Amém? Glória a Deus. Aqui na continuação, diz que ele disse: olha, coloquem a melhor roupa e coloquem um anel em seu dedo. Irmãos, naquela época existia um anel que era usado como uma marca, era como um carimbo. E chamava-se anel de sinete. Esse anel, a pessoa colocava o anel sobre a cera quente, uma cera quente, e aí ele pegava imediatamente, colocava sobre uma carta, sobre um documento, e aquela marca representava que aquele documento era válido. Então aquela marca trazia autoridade sobre aquele documento, sobre aquela carta, era como uma espécie de assinatura dos dias de hoje. E o que acontece? Deus, quando ele restaura a nossa vida, ele não faz nada pela metade. Deus, ele restaura a nossa vida por completo. E Deus, o que ele fez aqui, esse pai, ele colocou um anel em seu dedo. Ou seja, Deus te devolve a autoridade do nome de Jesus. Amém? Deus, ele te dá autoridade de novo. Você antes vivia fugindo, você vivia amedrontado, você vivia se acovardando. Agora você vai ser ousado na presença de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 18 que o ímpio, ele foge sem que ninguém os persiga, mas o justo, ele é corajoso como o leão. Irmãos, essa autoridade espiritual, Deus, ele te dá quando você volta para a presença dele. E é isso que vai acontecer com você. Você vai voltar a orar com ousadia. Você vai começar a pregar com ousadia. Lá no Salmo 51, Davi, assim que ele tinha pecado, ele fez a oração do Salmo 51. E ele falou: Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Restaure em mim um espírito pronto a te obedecer, para que eu volte. Aí ele diz assim,
para que eu volte a pregar aos pecadores e eles se arrependam e eles venham voltar para o Senhor. Irmãos, Davi entendeu que enquanto ele não voltasse para Deus, ele não teria condições de pregar. Ele não teria condições de trazer as pessoas para perto de Deus. Você que talvez está desanimado porque ninguém na sua casa serve ao Senhor, ninguém obedece a Deus, meu irmão, você tem que estar firme. Você tem que estar fortalecido. E você tem que cuidar de você, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas passam por tantas lutas e a gente assume aquela dor com a gente. A gente assume aqueles problemas e quando vê nós e as outras pessoas estão também no fundo do poço. Meus irmãos, não pode ser assim, você tem que estar fortalecido. E é por isso que muitas vezes você vai ter que se blindar. Você vai ter que se proteger a sua mente, o seu coração, para que você não seja contaminado com a falta de fé das pessoas, com o pessimismo, com o sentimento de que vai dar tudo errado. Você tem que se fortalecer no Senhor para que você possa ajudar as pessoas. Então, o pai, ele trouxe de volta a autoridade na vida do filho. A terceira coisa que ele fez é que ele falou: olha, e eu quero que vocês calcem os pés do meu filho. Irmãos, naquela época, os empregados da casa, eles não usavam calçados. Eram somente os herdeiros, eram somente os filhos de Deus, os filhos do pai daquela propriedade. Irmãos, da mesma forma, Deus, ele quer nos mostrar que nós somos herdeiros. Nós temos as promessas de Deus a nosso favor. Nós podemos tomar posse da vida abundante que Jesus conquistou para nós. Amém? E a quarta e última coisa que ele fez, ele falou no versículo 23, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este filho estava morto, ele voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, a quarta coisa que eu percebo é que o pai, ele matou o novilho gordo. Só que você não engorda um gado da noite para o dia. Você não engorda um novilho da noite para o dia. Você precisa deixar com que ele vá se engordando com o tempo. E aqui eu aprendo uma coisa. O pai já estava preparando a volta do filho há muito tempo. O pai já estava sonhando com aquele momento. Você que está me ouvindo agora, o Senhor está querendo mudar a tua história. Ele já havia planejado tudo isso para que você estivesse aqui ouvindo a palavra dele. E agora eu quero orar por você. E nós vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia, que ele traga de volta a alegria da salvação, que ele traga de volta a razão de viver para você, que você deixe para trás o que ficou, que você ignore o seu passado, ainda que seja de dor, de sofrimento, que você comece uma nova caminhada com Jesus. Amém? Se você puder, você vai fechar os teus olhos agora e nós vamos orar. Lembrando, irmãos, que eu vou deixar aqui os comentários e eu quero muito que você se inscreva no meu canal do YouTube, porque todos os dias eu quero trazer uma mensagem, eu quero trazer uma oração, uma palavra para te fortalecer. Glória a Deus! Então você vai deixar aqui agora o seu pedido de oração e nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Aleluia! Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, Pai, na tua presença. Deus, nós estamos aqui reunidos em teu nome, reunidos em nome de Jesus. Senhor, esses pedidos de oração, Pai, o Senhor conhece cada um deles. Eu te peço agora que venha o renovo espiritual. A tua palavra foi pregada, Pai. A tua palavra foi anunciada. Deus, eu creio que ela não volta vazia, mas ela cumpre os teus propósitos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor toque nesse coração agora, no coração desta mãe que está chorando, no coração desta mulher que se sente abandonada, esta mulher que não vê saída, mas não sabe o que fazer da vida dela, porque são tantas pendências para resolver. Pai, este homem, Pai, que está atribulado, está aprisionado no pecado, este homem que não tem forças mais para vencer, este homem que não consegue mais viver em santidade, está endividado. Pai, são tantos problemas, tantos pedidos por casamento, Senhor, tantas lutas essas pessoas têm enfrentado, mas eu te peço agora, Jesus, coloca a tua mão de poder. Jesus, muda a história, Senhor, muda a história dessa pessoa.
Senhor, tira essa tristeza na alma, Senhor. Que o Senhor coloque uma coroa na cabeça dessa pessoa, ao invés de cinzas. Cinzas do passado, cinzas das lembranças ruins, cinzas dos traumas de infância. Senhor, essa pessoa que foi abusada, essa pessoa que foi rejeitada, cura ela, Jesus. Perdoa, Senhor, os pecados, Senhor, deste homem também, Senhor, que muitas vezes cometeu falhas com os outros, machucou o coração da esposa, machucou o coração dos filhos. Pai, são tantos pecados, Pai, que nós temos que nos arrepender. Mas nós cremos que o sangue de Jesus agora está nos perdoando, está nos purificando, está restaurando em nós a autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu repreendo agora toda obra maligna, toda obra do diabo contra esta pessoa, esta opressão que está nessa casa, esta opressão que não deixa ninguém trabalhar, não deixa ninguém dar certo na vida. Parece que sempre a pessoa ela volta atrás, parece que o tapete é puxado e essa pessoa não consegue progredir na vida. Eu cancelo essa maldição em nome de Jesus. Jesus, eu te peço, derrama da tua bênção. Senhor, eu ordeno a tua palavra, a bênção do Senhor está sobre esta casa agora, sobre este lar, esta pessoa que está agora atribulada. Jesus, eu te peço, consola esse coração, acalma esse coração agora, esse coração sofrido, esta pessoa que está chorando neste momento. Jesus, venha consolar os que choram. Senhor, eu não aceito, Pai, eu não aceito que essa pessoa continue nesse deserto há tanto tempo. Jesus, muda esse coração, muda a história desta família. Que eles venham ouvir as orações que eu trago, Senhor. Que eles venham ouvir a tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa fazer a obra. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já tem trabalhado. Mas eu te peço, Senhor, que seja uma semana poderosa, uma semana abençoada. Que o Senhor mude a história, Senhor, dessas pessoas. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre elas e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, meu Pai, eu já te agradeço e eu quero já te dizer, Senhor, muito obrigado, Pai, porque na tua presença nós encontramos o refrigério. É somente na tua presença, Pai, que nós não nos desesperamos e não ficamos aflitos. Por isso eu te agradeço e eu digo, Senhor, tu és a minha rocha, a minha salvação. Em quem terei medo? De quem terei medo? Só o Senhor é Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém.